hoje é aquele daqueles dias que a gente tem que ficar muito tempo ao vivo. Então eu quero agradecer a presença de todos vocês, do meu amigo Orlando Farabotti, Luciano Sacramento, da Flávia De Tefli, aqui também. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Não se esqueçam de deixar o seu like, seu joinha é muito importante para nós. Ao mesmo tempo, compartilhar ao máximo o seu comentário é fundamental. Meus amigos, a República está de cabeça para baixo. Nós vamos falar aqui de uma reportagem da revista Veja, que eu vou mostrar a capa para vocês, fazer algumas leituras, porque a reportagem é extensa. E eu aconselho a vocês a lerem a reportagem diretamente. Eu até ia fazer essa live pelo StreamYard para mostrar alguns trechos, mas é muito complexo de você entender exclusivamente eu mostrando texto de telas. Eu vou ler algumas passagens e a gente vai se lembrar aqui quando eu estava transmitindo ao vivo, para quem assistiu aqui pelo canal, a delação do Mauro Cid ao vivo, que eu estava transmitindo, e quando eu falei, na hora que o advogado do presidente Jair Messias Bolsonaro, o Celso Village, falou naquela ocasião, ao vivo, ele perguntou: você conhece um perfil de Instagram chamado Gabriela 702, 742, 7 alguma coisa? E ele falou que não, que ele não conhecia. E aí o advogado do Bolsonaro foi incisivo: você nunca utilizou outro telefone ou aparelho para se comunicar através de rede social? E ele disse que não, nunca utilizou. Parece uma coisa bobinha, né? O que isso tem a ver para anular toda a delação do Mauro Cid? Mas a reportagem é estarrecedora, porque a utilização desse perfil foi feita porque Mauro Cid estava conversando com outras pessoas e relatando a pressão e a coação que ele no STF disse não ter sofrido. Portanto, se ele mentiu neste trecho e nesta questão, no que mais Mauro Cid mentiu? E isso põe em risco toda a delação. É sobre isso que a gente vai falar nesta live. Mas eu vou ter que entrar em outras lives, porque esse assunto por si só já é muito extenso. Mas saiu nova pesquisa, dessa vez do Datafolha e do IPEC, ambas pesquisas diferentes, mostrando o derretimento de Lula novamente. Mas não fica aí. Lula entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, ele assinando a ação, ele pessoalmente, pedindo que o Supremo suspenda todas as ações dos aposentados que estão pedindo indenização ao INSS e ao governo federal. Olha só a quantidade de bombas que a gente tem para trazer para vocês ainda hoje. E para quem disse que adorou a camisa, essa daqui é a da Disney. Tem gente que, pelo visto, não vai conseguir visitar a Disney tão cedo. Então venha junto comigo, minha amiga Tidinha, preparem suas facas Tramontina, moderadoras, porque as ursinhos da Coca-Cola e os jumentinhos de plantão vão entrar em pânico. E você que quer saber de tudo de inteligência artificial, está linkado, começar do zero, você que não sabe nada, ou até mesmo você que já sabe alguma coisa, aprender a mexer com prompts, saber utilizar no seu dia a dia, saber utilizar em seu benefício para ganhar dinheiro, seja nas redes sociais, seja no seu negócio de hoje. Nós deixamos um curso aqui fixado para você no chat e aqui embaixo na descrição. E mais tarde a gente vai fazer um agradecimento a Deus por tudo isso no nosso canal aqui dos Estados Unidos. Então, venham junto, vou tomar minha água, porque a live vai ser eletrizante. Deixa a sua curtida. E a sua curtida é muito importante, porque você não precisa gastar nada por ela. E vocês não têm noção do quanto vocês ajudam a essa informação a chegar a mais pessoas. E eu confesso a vocês que é tão estarrecedora a reportagem que o Jornal da Band acabou de dar nesse exato momento no Brasil. O Jornal da Band acabou de dar nesse exato momento no Brasil. Olha só isso aqui que a gente está mostrando. Olha essa capa da Veja que saiu. Revista Veja, ele mentiu. Portanto,
A nossa thumbnail que a gente colocou aí para vocês está totalmente correta. Ele mentiu. E olha só isso daqui. Vou ler o subtítulo para vocês entenderem. Provas obtidas por Veja mostram que Mauro Cid mentiu no STF sobre mensagens. Em depoimento no Supremo, o delator não contou a verdade a respeito de conversas comprometedoras que manteve em uma rede social. E aqui logo embaixo, o delator Mauro Cid amenizou algumas das acusações no STF. Fugiu das contradições em seus depoimentos, alegando não se lembrar de certos fatos. E segundo provas obtidas pela Veja, contou a verdade a respeito de conversas comprometedoras que manteve em uma rede social. Ai. Portanto, aquilo que a Polícia Federal, aquilo que o PGR não tiveram capacidade de buscar, o advogado do Bolsonaro teve e levantou a bola para a revista Veja cortar. Veja bem, e aqui não estou fazendo nenhuma brincadeirinha com a revista, veja bem, o PGR e a PF querem porque querem prender Bolsonaro. E a gente está mostrando para vocês agora isso. E olha só que reportagem violenta. A defesa de Jair Bolsonaro nunca escondeu que uma das estratégias para tentar livrar o ex-presidente de acusações de golpe é desqualificar as revelações feitas pelo tenente-coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens fez um acordo de delação premiada e, em troca de benefícios, ajudou a Polícia Federal a montar o quebra-cabeça do suposto, agora já está a rever a revista Veja, do suposto plano urdido no fim de 2022 para anular as eleições, impedir a posse de Lula e manter o ex-capitão no poder. Portanto, a revista Veja agora falando de suposto plano e tirou a palavra golpe? Ah, para com isso. Entenderam agora por que eu usei a camisa da Disney aqui? Hã? Vocês estão entendendo por que eu tô com a camisa do Mickey? Vamos continuar para a gente entender o que está acontecendo aqui. Mas antes da gente continuar, eu quero voltar um pouquinho ao passado novamente, quando eu havia dito para vocês que o trabalho dos advogados não tinha começado ainda e que o depoimento do Mauro Cid poderia dar cabo a todo o processo. Vocês estão lembrados disso? Quem está lembrado quando eu falei isso lá atrás e disse que Mauro Cid poderia simplesmente acabar com tudo? Vocês estão lembrados? Olha só. Na segunda-feira, dia 9, e na terça, dia 10, o Supremo Tribunal Federal começou a interrogar os 8 réus acusados de integrar o núcleo central da Conspirata. Cid foi o primeiro a ser ouvido. De uma maneira geral, repetiu boa parte do que já havia dito antes. Em vários momentos, no entanto, suou tati-bitati ao narrar certas passagens e foi acometido por alguns estranhos lapsos de memória que nós comentamos com vocês ao vivo na ocasião, que eram memórias seletivas. Ao longo de quase 4 horas de depoimento, repetiu incontáveis vezes: não me lembro. E aí, meus amigos, a revista Veja traz uma série de diálogos que estão aqui, ó, que nós vamos mostrar para vocês, mas é importante que vocês vejam esses diálogos, porque eles são reveladores. Palavras da minha boca, coloca a revista Veja. Olha só isso, Tânia Marino traz camisa do Pateta para doar para um careca. Eu acho que vai ser o mais próximo que vai chegar da Disney. Olha isso daqui. Vamos colocar aqui. Será que tudo que está lá ficou exatamente como você falou, como você comentou? Um perfil de Gabriela R respondeu. Gabriela R, 720.
é o perfil que ele ficou branco. E nós, ao vivo, falamos assim, o que aconteceu? Eu ainda gritei e falei, epa! Lembrei a Vera Verão, falei assim, o que aconteceu que o Mauro Cid ficou branco? Ele foi pego no flagra. Várias vezes eles queriam colocar palavras na minha boca e eu pedia para trocar. Você fez tudo no mesmo dia, são vários anexos. Me conta como foi esse processo. Foram 3 dias seguidos. Um deles foi naquele grande depoimento sobre as joias. Acho que foram 5 anexos. Como é que o Mauro Cid pode dizer que foi um simples desabafo dele num áudio? Não foi um simples desabafo. Não foi. E não foi um simples áudio. Além dele ter mentido, ele confronta o próprio depoimento no qual ele falou que não havia sido coagido. E agora com provas documentais de que ele mentiu no STF, porque ele falou que não conhecia esse perfil, que nunca tinha utilizado as redes sociais, que a mulher dele tinha o nome de Gabriela, mas ele nunca utilizou, e ainda disse que foram apreendidos 9 celulares, 3 computadores, entre eles coisas da filha, da esposa, etc., e que ele jamais teria mentido. Agora, o que vocês acham disso? Vamos continuar um pouquinho mais para vocês verem. Cid conta que prestou depoimento durante 3 horas e reclama de manipulação. E ele coloca em xeque o próprio ministro Alexandre de Moraes nas mensagens que ele trocou. Olha só. Uma novidade capaz de provocar uma turbulência surgiu no final da audiência, quando um dos advogados de Jair Bolsonaro, Celso Villard, fez uma pergunta fortuita. Aspas. Quero saber se ele fez uso, em algum momento, para falar de delação de um perfil no Instagram que não está no nome dele, indagou. Cid disse que não. O defensor do ex-presidente insistiu. Ele nunca usou o perfil de mídia social para falar com ninguém. Cid de novo garantiu que não. Conhece um perfil chamado Gabriela R702? Tentou mais uma vez o advogado. Cid nesse momento gaguejou e foi aí que eu falei que ele ficou branco. Esse perfil eu não sei se é da minha esposa. Vejam que ele negou 2 vezes antes de ser pego na mentira. E olha o que ele fala mais ainda nas conversas, porque todas as conversas estão aqui, a Veja trouxe todas. Olha só o que ele fala. Perguntaram para esse Gabriela R, e eles mudaram para o que você falou ou te forçaram a deixar como eles queriam? Foi a pergunta. E olha o que falou o delator que negou tudo perante o STF. Eles toda hora queriam jogar para o lado do golpe. E eu falava para trocar porque não era aquilo que tinha dito. Ameaçava. Se não falar, o ministro não vai te soltar. Como era a pressão? Vamos pegar seu pai, sua esposa. Eu contei uma história. Deixa eu pegar aqui que a revista Veja está tentando me cercear aqui do que eu estou trazendo para vocês. Vamos ver se a gente consegue trazer aqui. Tá aqui, ó. Eles queriam fazer rápido para me ajudarem a sair rápido. Ameaçava, se não falar, o ministro não vai te soltar. Se você não falar, o ministro não vai te soltar. Eles queriam fazer rápido para me ajudarem a sair rápido. Eu e os outros.
O mais foda é sentir que eu estou ferrando todo mundo. Fruto de uma perseguição que eu não tive maldade, que iria acontecer. E eu fui bem claro lá. O presidente não iria dar golpe nenhum. Ele estava mal, ele queria encontrar uma fraude nas urnas. Eu quero agradecer a sua palavra, Isabel Girassol. A respeito de Deus é poderoso, e agora vocês estão entendendo o porquê que eu sempre falo em Deus e nós criamos um canal com mensagens de Deus para vocês. Porque eu nunca duvidei de Deus. E aquele papo que o Alexandre de Moraes manda tudo meio que pronto. Ele já tem o objetivo dele, ele já deve ter pronto as ordens de prisão do presidente. Não precisa de provas, só de narrativas. E quando falam de provas, metem os pés pelas mãos, como foi com o Felipe Martins, que não viajou aos Estados Unidos. Te prender por quê? Porque eu estava recebendo dinheiro para custear milícias digitais, que seria esta alegação. O Alexandre de Moraes já tem o objetivo dele. Ele já deve ter tudo pronto, a ordem de prisão do presidente. Veja a gravidade disso daqui. Era uma armadilha. O tenente-coronel, ao que parece, caiu nela sem perceber. Ao assinar o acordo de delação premiada com a Justiça, ele assumiu o compromisso de falar a verdade, manter em segredo o teor de suas revelações, não ter contato com outros investigados, nem usar redes sociais. Vilarde sabia que Cid havia desrespeitado ao menos 2 determinações impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo do STF. E as provas de que isso de fato aconteceu estão em um conjunto de mensagens trocadas entre o tenente-coronel e uma pessoa do círculo próximo a Jair Bolsonaro. Veja teve acesso aos diálogos. Eles mostram que Cid, na condição de delator, fazia jogo duplo. Enquanto fornecia à Polícia Federal informações sobre a movimentação antidemocrática, contava a pessoas próximas uma versão completamente diferente do caso. Nessas conversas, revelou a terceiros o teor de seus depoimentos à Polícia Federal e bastidores do que se passava durante a audiência. O militar fala em impressões, conta que o delegado responsável pelo inquérito tentava manipular suas declarações e diz que Alexandre de Moraes já teria decidido condenar alguns réus antes mesmo do julgamento. Essas confidências, em tese, podem resultar na anulação do acordo de colaboração e, por consequência, na revisão dos benefícios dados ao tenente-coronel. Há um problema adicional para o delator. Antes do início do interrogatório, Cid foi advertido por Moraes sobre a obrigação de falar apenas a verdade. Ao afirmar na sequência que não usou a rede social, ele mentiu. Eu vou dar uma paradinha aqui para a gente comentar uma coisa. Qual história do Cid é a verdade? Qual história do Cid é a verdade? Qual é a verdadeira? Isso é o que ele deveria comprovar, que a história dele é verdadeira. E o PGR tinha que trazer elementos de comprovação e não trouxe. Cadê a tal minuta de golpe? O plano do Papaléguas com o Coiote? Tem o plano? Não tem. É por isso que este é o golpe que foi dado na Disney. É por isso que está o Pateta, o Pato Donald, o Mickey, o Pluto. Porque é capaz de mandarem a Polícia Federal aqui na Disney para querer prender o Mickey agora. Não dá para negar que ele mentiu no STF. E que, portanto,
todo o depoimento do Mauro Cid é eivado de mentiras. E vai vir a Rede Globo de televisão, e vocês esperem isso, dizer que não, a tese da defesa agora está falando, mas não, pode anular no máximo essa parte do depoimento, mas essa parte do depoimento é justamente a que ele diz que não teve contato com redes sociais e aí cai por terra tudo aquilo que ele declarou no Supremo Tribunal Federal. Esta parte do depoimento mostra que ele disse que toda a delação dele foi feita através de pressão. E aí o que resta para eles é a palavra de um brigadeiro contra a palavra de um general e um almirante. Porque não tinha mais ninguém na sala no momento do que eles falam da leitura da minuta de golpe. Vejam só, senhores, ele delatou o Bolsonaro no STF, mas ele delatou o próprio ministro relator nas redes sociais. Ele traz a informação por uma rede social que ele utilizou depois de ser advertido e depois de firmar o acordo de colaboração premiada. Veja só que ele disse isso depois de firmar o acordo. Portanto, o acordo como um todo está eivado. E se ele mentiu nesse trecho, quais são os demais trechos que ele mentiu? Como que você pode colocar a palavra dele e a delação dele como sendo válida? Ele relata que ele foi pressionado. Isso significa que ele foi coagido pela polícia. E disse que a polícia iria ajudar. Entenderam só? Vamos continuar aqui para vocês. As mensagens obtidas por Veja foram trocadas entre 29 de janeiro e 8 de março de 2024. O acordo de colaboração premiada havia sido homologado por Alexandre de Moraes 5 meses antes. Portanto, estas conversas foram trocadas 5 meses depois do acordo de colaboração homologado e utilizado como prova pelo STF. Olha só o tamanho da encrenca, o tamanho da jaca para o ministro Alexandre de Moraes. Vamos continuar. Nesse período, o Cid usava tornozeleira eletrônica, tinha obrigação de se apresentar semanalmente a um juiz e já estava proibido de se comunicar com investigados e falar sobre o conteúdo de sua delação. Por alguma razão, ele decidiu burlar a determinação de Moraes usando o Instagram @GabrielaR702 para conversar com colegas e pessoas diretamente interessadas no andamento das investigações. Nos diálogos, fala abertamente das longas oitivas que estava tendo de enfrentar. Foram 3 dias seguidos. E do desconforto em relação ao trabalho dos investigadores. Toda hora queriam jogar para o lado do golpe. E eu falava para trocar porque não era aquilo que tinha dito. Há várias citações a Alexandre de Moraes, identificado pelas iniciais AM. Em uma delas, o tenente-coronel diz ao interlocutor que o jogo é sujo, que as petições dos advogados não adiantam nada e que o ministro já tem a sentença pronta para condenar ele, o presidente Heleno e Braga Neto, que está preso. Referência a Jair Bolsonaro e aos generais Augusto Heleno e Walter Braga Neto. Em outra conversa, ao fazer considerações sobre os depoimentos que estava prestando, o delator é indagado sobre a postura do delegado que conduzia o inquérito. Abre aspas. Sabe tentar te conduzir para onde ele quer chegar, ressaltou Cid. O interlocutor então pergunta se ele é Alexandre de Moraes ou Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Cid responde, AM é o cão de ataque. Barroso é o iluminista pensador e arremata. Quem executa é o Alexandre de Moraes. As críticas a Moraes, aliás, são constantes com algumas variações de nível. Quer dizer, então, que ele diz que o ministro que é o relator e que a gente sempre insistiu que jamais poderia estar conduzindo este processo, ele já tinha tudo preparado.
O ministro, segundo o delator, tem talento, mas para ser um grande pensador Netflix. Não precisa de provas, só de narrativas, e quando falam de provas, metem os pés pelas mãos, como foi com o Felipe Martins, que não viajou aos Estados Unidos. Então, o ministro Alexandre de Moraes manteve uma pessoa presa, mesmo o delator tendo avisado lá atrás que ele não viajou aos Estados Unidos. E ele continuou insistindo em querer incriminar o Felipe Martins durante as audiências agora. O que demonstra total perseguição política. Quem está atacando é Israel? Não, parece que Israel foi atacado pelo Irã e Israel agora está atacando o Irã também. Daqui a pouco a gente vai trazer isso. Calma, pessoal. Vamos nos ater a esta reportagem. E olha só isso daqui. Cid se mostra resignado com o futuro. Obrigado aqui pelo superchat, Marcelo Flakovski. Não é à toa que o capitão chamou o Careca para ser seu vice. Mensagem subliminar. KKK. Obrigado, Marcelo. Mas teve muita gente aí que desceu a lenha no Bolsonaro, né? Teve muita gente aí que desceu a lenha no Bolsonaro. Cid se mostra resignado com o futuro. Eu acho que já perdemos. O coronel PM, coronéis da Polícia Militar do Distrito Federal vão pegar 30 anos e depois vem para a gente, diz. Uma das alternativas naquele momento para evitar as prisões de todos na avaliação dele seria um movimento conduzido pela cúpula do Congresso. Só o Pacheco ou Lira vai nos salvar. O STF está todo comprometido. A PGR vai denunciar, diz. Portanto, o Mauro Cid narrou naquela ocasião. Mauro Cid narrou naquela ocasião o que viria a acontecer. Vou tomar uma água porque vocês dizem que eu sou o vidente? Não. O vidente deve ser o Mauro Cid. Porque ele falou exatamente tudo o que ia acontecer, que o PGR ia denunciar, que eles estavam perseguindo o Felipe Martins, que a intenção era prender o Bolsonaro, que eles já estavam com a sentença pronta e que tudo isso é uma farsa, é um teatro. Olha só que legal. A outra alternativa vislumbrada era a ascensão de Donald Trump. Obrigado, Rogério Ortiz aqui. Tem que prender o torturador do STF. Cadê as Forças Armadas agora? Cadê a Polícia Federal? Obrigado, Rogério Ortiz, pelo seu superchat. A outra alternativa vislumbrada era a ascensão de Donald Trump, então candidato a presidente dos Estados Unidos, que poderia impor sanções ao Brasil. Uma coisa que pode mudar é uma vitória do Trump e o Brasil começar a ter sanções, igual Nicarágua e Venezuela, escreveu, antecipando sem saber o que de fato pode ocorrer. Será que ele sabia? Ou ele não sabia? Eu falava que o presidente não iria fazer nada, diz. O delator fala do desejo de reagir a Moraes e das estratégias de defesa dos seus advogados que ele considera inúteis. No final, todo mundo acha que não dará em nada. Só eu voltar para a cadeia junto com o presidente. Só eu voltar para a cadeia junto com o presidente. Braço direito do Bolsonaro durante 4 anos de governo, o tenente-coronel acompanhava reuniões e conversas de toda a natureza e tinha acesso à cúpula militar. Em agosto de 2023, convencido de que poderia ser condenado a até 30 anos de prisão, o tenente-coronel decidiu delatar. As revelações dele foram consideradas fundamentais para a apresentação da denúncia contra o chamado núcleo crucial na tentativa de golpe formado pelo ex-presidente Braga Neto, Augusto Heleno, Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira, pelo ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramage, e pelo ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. Cid foi citado 179 vezes na peça de acusação da Procuradoria-Geral da República e prestou 9 depoimentos antes da fase de interrogatório. E aí vocês querem me dizer que essa denúncia não é baseada na delação do Mauro Cid? 179 vezes o senhor procurador-geral citou a denúncia do Mauro Cid, que agora cai por terra. Cid mentiu no STF. E isso não tem como ser retirado. E essas declarações aqui, depois ele foi chamado para ele negar, sob livre e espontânea pressão do ministro Alexandre de Moraes, para ele negar o que ele tinha falado, dizendo, porque ele foi pego em áudios. E áudios que diziam exatamente o que ele está falando agora, e ele disse que foi somente um desabafo,
Como é que pode ter sido um desabafo se 5 meses depois ele confirmou tudo através de mensagens utilizando o Instagram da sua esposa? Utilizando o Instagram da sua própria esposa. E ele mentiu depois de fazer um juramento de que iria falar somente a verdade perante o STF. E mentiu em rede nacional e internacional. Por isso Alexandre de Moraes estava querendo parecer que ele é bonzinho. Mas calma, eu vou parar por aqui porque a reportagem ainda continua e ela é extremamente extensa. Mas aqui já dá para vocês terem noção do total. Mas tem um detalhe. Hoje o ministro Alexandre de Moraes estava dando o seu voto em relação ao artigo 19 do Marco Civil da Internet. E eu estava assistindo. Patrícia, é crime de coação e ele obstruiu a justiça. Porque obstrução da justiça não é somente obstruir a tentativa do PGR de transformar esse circo todo em algo de fato. É obstruir a justiça de fato, aquela que comprova que o Bolsonaro e os demais são inocentes. Porque, como ele mesmo disse, nunca houve golpe e a palavra golpe foi colocada na delação para que ele pudesse sair. E isso não é pressão? Mas vamos à cereja do bolo. Eu vou buscar e vou apresentar para vocês, provavelmente amanhã, porque é longo, o trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes hoje, falando da utilização de perfis falsos nas redes sociais. E ele querendo deixar as redes sociais como sendo corresponsável por atitudes como essa aqui. André Úpalo, muito obrigado. Kleber, se não for pautado o impeachment do Lula ainda nesse ano, não teremos chance alguma. André, teremos todas do mundo. Todas. Obrigado pelo seu superchat. Mas desculpa, mas eu discordo de você totalmente. Basta você observar as próximas lives que eu vou trazer. A chance é total e plena. E mais do que isso, o que eu estou dizendo para vocês é que o ministro Alexandre de Moraes falou mais, e quem fala muito dá bom dia a cavalo. Portanto, se pegarem, e fica aqui a dica para o advogado do presidente Bolsonaro, se pegarem as falas, trechos das falas do ministro Alexandre de Moraes no julgamento de hoje, do artigo 19, e encaixar na utilização de perfil falso por parte de Mauro Cid terá que ser preso amanhã e a delação ser totalmente anulada. E este é o risco que nós havíamos falado e estamos falando para vocês desde o início, de se utilizar um juiz relator que está envolvido na causa. Não tem como afastar o ministro Alexandre de Moraes de todo o processo. Ele está envolvido até o último fio de cabelo dele. Deu para vocês entenderem, né? Ele está envolvido até o último fio de cabelo dele. Ah, Kleber, mas ele não tem fio de cabelo. Então ele está totalmente envolvido. E olha só, meus amigos, nós estamos diante de um absurdo jurídico, mas não é só um absurdo jurídico agora, é um absurdo político. Porque este processo está sendo utilizado para perseguição política. E hoje, pela manhã, no canal Crocodilo Reaça, eu tive a sorte de trazer ao vivo Oswaldo Eustáquio, confirmando a decisão do Tribunal Superior da Espanha, do Supremo Tribunal Espanhol, de que há perseguição política no Brasil, no caso do Oswaldo Eustáquio, que está sendo processado e tem 2 mandados de prisão emitidos pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, no mesmo caso, sobre a acusação de abolição do Estado Democrático de Direito. A mesma acusação que está colocando para Bolsonaro e todos eles, Braga Neto, Heleno, Ramagem, todo mundo, Garnier.
Então, eu quero ver o que os jornalistas da Globo vão falar hoje à noite. Porque não é hoje que tem aquele convescote deles, com a Medusa Neri? Será que eles vão colocar essa reportagem? Será que eles vão se omitir? Será que a imprensa agora vai continuar falando? Porque o Mauro Cid disse, porque tudo eles querem sair da boca do Mauro Cid. Não, porque o Mauro Cid disse, porque o Mauro Cid falou. E toda e qualquer delação tem que apresentar provas e não tem prova alguma. Não tem minuta de golpe. Não tem nada. E vocês estão vendo que não passa de uma grande armação política para afastar Bolsonaro das eleições. Para colocar Bolsonaro na cadeia. Porque na cabeça deles, prendendo o Bolsonaro, estava tudo resolvido e eles estariam livres para comandar o Brasil da maneira como eles estão comandando. Meus amigos. Eu trouxe aqui, para a gente terminar essa live, porque eu farei outras ainda hoje à noite, eu trouxe aqui uma historinha para vocês do Silvio Santos. Quem está lembrado da historinha que eu trouxe, que o Silvio Santos contava no camarim, nas situações mais difíceis dele? Quem aqui está lembrado dessa historinha que eu trouxe? Fala eu. Quem não conhece a historinha, fala não. Só para eu saber quem está aqui na live que viu eu contando essa história. Quem não se lembra, só fala não, para eu saber se tem alguém aqui. Teve um não só até agora. 2, 3 apareceram mais nãos. Eu estava justamente isso, senão eu não iria repetir. Mas como tem muita gente que não conhece a história, eu vou contar essa história dos bastidores do SBT. Sempre que o Silvio Santos estava numa situação difícil, encrencada, ele contava uma história para as pessoas mais próximas a ele. Do prisioneiro que foi condenado à morte pelo rei e estava a um dia da sua execução. E do outro lado da masmorra tinha um burro. E o Bolsonaro, olha só. E o prisioneiro estava falando com o burro. O guarda passou e falou assim: você fala com o burro? Ele falou assim: eu sou de uma família que ensina o burro a falar. Você ensina o burro a falar? Sim. E o guarda foi lá e falou isso para o rei. O rei falou: não, chama esse cara aí, porque eu nunca vi ninguém falar com burro. Chamou o cara e perguntou, e ele confirmou a história na frente do rei. Não, eu sou de uma família tradicional que ensina o burro a falar. Mas isso demanda um tempo, tal, para o burro falar e tudo mais. Aí o rei falou assim: você tem 1 ano para ensinar esse burro a falar. Se você não ensinar esse burro a falar em 1 ano, você vai morrer de forma lenta. Portanto, o prisioneiro que ia ser executado no dia seguinte ganhou 1 ano. E o Silvio Santos contava a história e dizia o seguinte: neste 1 ano, o rei poderia morrer, o burro poderia morrer, o reino poderia ser invadido e tudo poderia mudar. Para mostrar como que você não pode contar com o ovo no furico da galinha. A esquerda estava contando com o ovo no furico da galinha. O STF estava contando com o ovo no furico da galinha. E como eu disse para vocês, esperem o início do trabalho dos advogados. Obrigado aqui pelo Pix, pela contribuição da Patrícia Cristina Zaiden. Muito obrigado, Patrícia, pelo seu Pix. Portanto, meus amigos, eu quero terminar essa live falando que você pode até não acreditar em mim. Você pode até não acreditar nos homens, não acreditar nos nossos deputados, nos nossos senadores, no sistema. E vocês estão cobertos de razão para não acreditar em nada disso. Mas vocês jamais podem duvidar desse cara aqui, Jesus. Desse vocês não podem duvidar nunca. Sabe por quê? Este livro aqui tem a verdade. E em Filipenses, nesse livro está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece
é Deus. Se você acredita em Deus, pode acreditar que vai dar tudo certo. Porque está em Eclesiastes 3 também. Tudo no tempo de Deus. Ele não faz nada sem um motivo. Não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade dele.